Olá, olá, olá! Olha nós aqui, nosso sexto episódio. Começando o ano, hoje, aqui no nosso canal, vamos falar de transformação. Não é assim que a gente começa? Epa, que tá caindo aqui, tá transformando tudo. A gente começa o ano assim: projetos, planos, sonhos, vamos tirar do papel todos esses nossos sonhos. E de repente, em alguns momentos ali durante o ano, a coisa foi colocada para o esquecimento, ou não pude fazer, a procrastinação chegou. Muitas coisas acontecem durante o ano e aí começa novo e novamente novo planejamento. Gente, por que é que isso está acontecendo? Nada melhor do que trazer hoje aqui uma profissional, a Beth Castro, tá? Ela é coach life, coach em grupo, coach com PNL, e festão, para a gente realmente entender como é que é esse processo de coaching, entender o que é o coach hoje em nossas vidas, né? Todo esse processo de transformação. Que proposta é essa, né? Que são oferecidas para a gente, ofertadas para a gente, e que a gente busca por uma necessidade do fazer acontecer, do querer mudanças, tá? Então, eu vou chamar aqui a Beth Castro, ela que tem mais de 30 anos de experiência com pessoas. Isso mesmo, gente. Olha, é um currículo tão grande, e que vocês vão perceber essa profissional top durante aqui a nossa conversa. É uma conversa leve, uma conversa sim, mas com muito conteúdo e até um conteúdo de orientação, de esclarecimento, sim, né? E Beth, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conosco nesse canal, um canal que é muita informação e que a gente trabalha, né, com mudanças, transformação e nada melhor do que trazer uma coach aqui para a gente, tá? Então, Beth, seja bem-vinda, meu amor. Ô, meu amor, é uma honra para mim muito grande, né, estar aqui com você, minha parceira de mais de 20 anos, né? E eu estou feliz por esse momento e por ser a primeira do ano, né? A primeira do ano nesse programa que já é sucesso, que já traz assim esclarecimentos mais diversos numa área que é tão delicada, né? Você trabalha com uma das áreas mais delicadas da vida, né? Eu trabalho com a pessoa e você trabalha com aquele item que é primordial e que ainda existe muita dificuldade para as pessoas se soltarem e entenderem. Então, é uma honra para mim. E ano novo pede processo novo, orientação nova, né? Busca pelo começar os projetos que estavam guardados, como você falou. Então, o processo de coach é isso. É um processo que produz mudanças positivas e duradouras num curto espaço de tempo. Tira a pessoa daquele estado, né, que ela está, para levá-la ao estado que ela quer, de forma rápida e satisfatória, potencializando suas próprias habilidades. Porque o processo de coach, ele não cria nada, ele, na verdade, vai buscar dentro do ser o que ele tem para que ele aflore. O Isso. significado do processo de coach. Muito bem. Gente, vocês já perceberam aí, né? Olha lá. Todo coach é apaixonado pela profissão, né? Verdade. Então, vamos lá, gente. Já perceberam aí que a Beth Castro, ela é apaixonada pelo que faz. Assim como eu sou apaixonada e todos os profissionais que são apaixonados por aquilo que executam, por aquilo que estudaram e fazem acontecer, tem um outro brilho no olhar, não é isso? Então vamos lá, gente. Vamos conhecer hoje ferramentas, vamos conhecer hoje essas técnicas, vamos começar hoje pelo indivíduo, mas começar mesmo é explicando o que é o coach, né? Beth, a gente sabe muito bem, cada um tem a sua opinião, existe muito achismo, eu acho que é isso, porque eu acho que ele faz isso, não, todo coach faz isso, todo. Ah, para com isso, gente. Vamos esclarecer aqui, tá? Beth, começa para a gente aqui explicando o que realmente é o coach, que profissão é essa, o coach? Olha, o coach, na verdade, eu acho que é um profissional técnico. O coach, ele não é terapia. O profissional do coach, ele não é terapeuta. Ele pega o cliente do estado que ele está no presente para levá-lo onde ele quer chegar. Então, quando aquele cliente diz, olha, Beto, eu quero passar num concurso público, digamos assim, preciso ter foco para passar no concurso público. Nós vamos buscar as ferramentas necessárias para atendê-lo naquela necessidade dele. Aí, quando esse cliente chega
com uma dificuldade mais além, que a gente percebe que não cabe a nós, cabe a uma terapia, a gente passa logo o caso adiante. Porque o coach, ele não é terapia. Ele até, na primeira sessão, geralmente a gente faz um conhecimento geral do cenário. A gente deixa esse cliente à vontade para que ele diga tudo o que ele sente. Ele pode até ir para o passado. Ele pode até ir para o passado. Mas a gente já diz a ele que esse passado, ele é o aprendizado da vida dele, que de lá ele só vai tirar as experiências de que agora a gente vai caminhar daqui para frente. Então, é um processo que requer foco, né? Para que o cliente chegue aonde ele quer realmente, né? É um processo que requer foco. Vou dizer aqui as etapas rapidinho. Foco, para que ele saiba onde ele quer chegar, foco tanto do coach como do cliente. Planejamento, que a partir do momento que ele diz o que ele quer, a gente vai planejar as estratégias para que ele chegue onde ele quer. Ação, que consiste em o coach, que é o nosso cliente, desenvolver o que for preciso para que ele chegue aonde ele quer chegar. Melhoria contínua, porque ele tem que estar melhorando gradativamente. Perfeito. Né? E aí ele chega ao resultado. Coach não é coach se não tiver essa parceria cliente-coach. Porque se ele não desenvolver as atividades que são necessárias no decorrer das sessões, ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque o coach só, ele não vai realizar as ações nem o objetivo do cliente. Entendeu? Entendi. Então, a gente vai buscar as ferramentas, a gente mapeia, existem ferramentas maravilhosas no processo, que depende de cada caso. O coach, ele não é um processo engessado, ele muda ao longo das sessões, né? Ele vai, e a partir do momento que você vai percebendo que o cliente está mudando de conduta, mudando de propósito, mudando de objetivo, você vai fazendo as adaptações necessárias para que ele chegue aonde ele realmente, efetivamente, vai se sentir satisfeito. Então, é um processo bem elaborado e, geralmente, a gente logra êxito, se tiver a parceria, né? A autorresponsabilidade, a responsabilidade do cliente é que vai fazer toda a diferença. Pronto. Eita, que agora vamos lá. Eita, que Beth já falou quase tudo que eu ia perguntar, né, gente? Mas olha lá. Como é Rose, Rose sempre tem o que perguntar. Rose sempre tem alguma coisa ali para querer saber mais. Beth, eu vou lhe explorar hoje, tá? Vou aproveitar que você está aqui em nosso canal e sabendo que as pessoas querem conhecer muito. E até mesmo para a gente colocar para o pessoal o que realmente é essa profissão, para quebrar de vez com esse achismo, tá? E para que haja realmente, através do conhecimento é poder, que as pessoas respeitem mais, né, o profissional coach e entenda, porque a gente só conhece, respeita, quando a gente entende o que aquela profissão realmente faz, tá? Você falou aí muito bem, Beth, sobre o papel do coach e de quem você está acompanhando, do seu cliente, e que tem que ter essa parceria. Então, eu entendo que, se não houver o comprometimento, ou seja, olha lá a palavra que eu estou usando, comprometimento como um fator fundamental para o sucesso, certo? Porque naquela linha, é impossível orientar quem não quer ser orientado. Com né? certeza. Né? E muitas vezes a gente vê o quê? As pessoas querendo que o profissional faça o milagre. Porque você tem que me motivar. Você tem que fazer acontecer. Olha lá, eu estou pagando para um profissional que diz que faz mudanças para tudo, gente. A Beth está falando aí, e ela vai explicar muito essa questão do ser humano que busca o profissional porque está com um problema, está com uma dor a ser resolvida, tá? A Beth também deixou claro aqui que coach é diferente de terapeuta, que é diferente de psicólogo, né? Ela não vai tratar daquela saúde mental. Gente, para com isso, são dores psicológicas, são feridas lá atrás, que podem estar interferindo no processo hoje, tá? Mas ela deixou muito claro isso para que não haja essa confusão. E muita gente hoje tem sim, Beth, essa confusão, achando que coach está tomando o espaço do psicólogo. E aí eu quero também entender, que Beth também tinha me falado, sobre um processo aí que não é engessado,
né? E isso me chama muita atenção, porque quando nós aprendemos, quando o profissional aprende determinada técnica, determinada ferramenta, a primeira informação que é recebida é: para esse tipo de problema, você vai usar esta ferramenta. Ô, Beth, a coisa quando você fala assim que não é engessado, o que teve alguma evolução dessas primeiras informações que você recebeu? Como é que isso foi processado? Porque Beth, gente, é daquela profissional que pensa fora da caixinha, tá? Verdade. Ela recebe a informação aqui e corre atrás de mais informação. Essa é a Beth que eu conheço, muito parecida comigo, a gente tem essa mesma linha. Mas explica aí, Beth, essa questão do engessamento que me interessou. Ferramenta, engessamento, processo. Então, Rose, é bem interessante essa pergunta pelo seguinte: quando eu fiz a minha primeira formação, o nosso orientador, ele deu um pacote. Olha, primeira sessão é essa ferramenta, a segunda sessão essa ferramenta, terceira sessão já veio as 10 sessões com conclusão e tudo. E aí eu fiz uma segunda formação. E na segunda formação, o nosso orientador, ele já veio com a inovação, já veio com a emotização, já veio com a possibilidade do coração com razão, que eu acho que a partir do momento que você vai lidar com um ser humano, não pode separar razão e coração. Agir com a empatia para que você possa pegar aquele ser ali com a dor que ele tem e buscar a maneira correta para desenvolver o processo da melhor forma possível. E aí já vem um terceiro treinamento que eu fiz na pandemia, minha filha, o que eu mais fiz foi treinamento, porque nunca se ofereceu tantas oportunidades, né? E nesse terceiro treinamento que eu fiz, ele disse o seguinte: o coach, ele tem que ser um processo flexível, um processo adaptável, um processo que você faça o que for preciso para levar o seu cliente ao objetivo dele. Olha, ele ainda disse uma coisa brincando, eu já usei até oração. A minha cliente era muito religiosa, ele contou um fato, uma cliente dele ficou viúva e estava muito desorientada, sem saber o que fazer, tanto na empresa como na vida pessoal. E ela era muito religiosa, ele percebeu isso durante o processo. E ele disse: olha, eu vou lhe passar uma coisa essa semana, você vai fazer orações também. Paralelas à minha atividade, você vai fazer orações. E ele disse que foi tão interessante porque ela floriu. Então, ele me deixou muito à vontade, porque eu também gosto muito dessa linha, né? De buscar o emocional, de trazer para fora também a espiritualidade, porque sem isso não existe conexão. E aí eu amei fazer essas formações diferentes para que eu viesse agregar, para que esse meu cliente chegasse na minha frente de um jeito e saísse do jeito que ele precisa sair, usando tudo que é preciso e que ele me dá. O cliente, geralmente, ele lhe dá as respostas. Ele lhe dá o que realmente faz ele crescer, o que faz ele ter a motivação. Então, você tem que ter essa adaptabilidade, porque senão você não vai conseguir lograr êxito. Então, é isso. Entendi. Hoje, o profissional, como você disse, existe um rótulo, né? Teve uma época que foi pior, agora está melhorando, mas teve uma época que estava assim, o nome coach, a pessoa tem até vergonha de dizer. Eu sou coach, tinha vergonha de dizer. Mas existem os, né? Os profissionais e os profissionais em qualquer área. O bom professor, o mau professor, o bom educador, de educação física, o bom preparador físico, enfim. Você precisa ser com alma aquilo que se propõe a fazer. Ter responsabilidade com o que você se propõe a fazer. Ter cuidado com aquela pessoa que está na sua frente, querendo de você o melhor. Então, eu acho que é por aí o caminho. Pronto, perfeito. Beth, quando você fala, olha lá, já perceberam aí que Beth falou, nossa, Beth não fala, né? E a gente fica assim, agora vou perguntar o quê, né? Vou querer saber mais o quê? Porque ela vai destrinchando já tudo, né? Mas vamos lá. A Beth, ela falou de algo aí, de receber o cliente. O cliente realmente passa muitas informações, ou seja, ele fala, né? Mas olha lá, como ela fala que tem diferentes profissionais, é aquela escuta profissional, né? É aquela questão, o acolhimento com essa escuta profissional, a empatia, até para você saber conduzir todo o processo.
Já que ele não é engessado, né, existem várias técnicas, várias coisas, ou seja, mas eu tenho que ouvir para saber, até para sentir, na verdade, o que é que eu vou usar agora e o que é que eu posso fazer com que essa pessoa se desenvolva mais utilizando essa ferramenta ou essa técnica. E por falar em ferramenta e técnica, você falou aí atividade, como é que é esse processo, Beth? Assim, você falou atividade, falou ferramenta, falou técnica, falou certas coisas. Como é que é esse processo? Como é que está? Você recebe o paciente, ou você recebe o cliente, né? Pronto, você ouve, e aí como é que se processa? Como é que é? São quantas sessões, ou isso também varia muito? Uma Varia sessão muito. só resolve, ou são, né? Vamos assim, me explica aí muito essa, porque ainda também existe ainda muito achismo nisso, tá? Com Então, uma certeza. sessão resolve, são quantas sessões, e o que que acontece em cada sessão? Fala aí pra gente, agora a curiosidade chegou. Ah, as ferramentas são as mais variadas possíveis. A primeira delas, que alguns usam de uma forma, outros de outra, com um desenho, com outro, não importa, é a roda da vida. Essa Sim, ferramenta, ela mapeia a situação atual desse cliente em todas as áreas da vida. Então, ele tem que ser, primeiro, sincero, tem que ter muita sinceridade, muita verdade no processo de coaching. Eu vou contar um exemplo depois, não me deixe esquecer. Se o sim, cliente ele não for sincero, o processo não vai transcorrer como deveria. Então, a roda da vida, ele dá ao cliente a noção de como ele está. Aí você vai pegar aquela roda da vida, olhar os pontos que estão mais difíceis, que ele mapeou, as áreas que ele está com mais dificuldade, e você vai dizer quais ações você vai desenvolver nesta semana, que ele vai escolher entre todas as mais graves. Aí ele vai escolher uma ou duas que possa ser associada para ele já começar a agir. Digamos que o cliente queira diminuir 10 quilos. O objetivo dele seja diminuir 10 quilos em tantos meses. Você tem que ser mensurável, né? Aí o que acontece? Você vai dizer, pronto, a partir nesta semana, que ação você vai desenvolver para que você sim, possa estar caminhando rumo ao seu objetivo? Ah, Beth, eu vou caminhar todos os dias meia hora. Perfeito, escreva aí, né? As ações da roda da vida. Você vai caminhar meia hora todos os dias. E o que mais? Vou procurar uma nutricionista. Perfeito. Então, o que é que o coach faz nesse processo? Ele já definiu que vai fazer duas ações, mas ele ainda pode passar uma tarefa. Olha, além dessas duas ações, você vai assistir esse filme. É um filme que conta uma história de alguém que perseverou nessa situação. Tomou como objetivo e teve os motivadores para que ele se inspire. Pode ser um sim, documentário, pode ser qualquer coisa que venha pegar essa situação dele e fazer ele e buscar motivação, motivos para a ação, buscar estar fazendo isso com mais assertividade. Aí sim. a gente fica cobrando de maneira sutil. Como é que Cobra. eu vou saber que você realizou essa tarefa? Você vai me mandar uma foto caminhando? Eu vou ficar muito feliz se eu receber uma foto sua caminhando. Aí, geralmente, o coach manda uma foto fazendo a caminhada. Ó, eu estou caminhando. Aí eu vibro daqui com ele, entendeu? Como é que está a sua alimentação? Como é que eu vou saber que você mudou sua alimentação? Aí ele manda uma foto do prato com verduras. Olha, você está no caminho certo. Então, o coach, ele tem esse papel de estar motivando, passando essas tarefas semanalmente para que o coach chegue ao seu objetivo. E aí, outra ferramenta também muito importante é a clareza, que ela faz você mapear o seu objetivo, escrever o seu objetivo, inclusive descrever a foto. A gente faz ele respirar, imaginar ele já no pódio, digamos assim, do que ele quer, e aí ele vai fazer essa ferramenta clareza, vai levar para casa, ela atribui responsabilidades, ela faz você assumir responsabilidades, você assina esse compromisso, e essa clareza vai para a casa dele para ele ficar olhando qual é o objetivo dele, qual a foto que ele descreveu, para que ele possa estar sendo todo dia motivado a
buscar esses objetivos. E aí tem matriz de mudança, que é o que eu faço e não gosto, o que eu gosto e não faço. Então, são tantas ferramentas que a gente vai no decorrer do processo fazendo esse cliente ser estimulado a chegar onde ele quer, né? Porque Entendi. ele tem que ter foco no futuro, que é o estado desejado. As tarefas e as ações precisam ser feitas, senão ele não vai lograr êxito. Então, o nosso papel é ficar aqui estimulando, buscando, incentivando, fazendo com que ele realmente alcance o que ele deseja. Aí você perguntou, quantas sessões? Depende, Rô. Depende. Eu já tive uma cliente que ela começou o processo, a primeira sessão, definiu o objetivo, ela estava realmente já programando tudo o que ela queria, ela só estava travada. E na terceira sessão ela já resolveu tudo. Perfeito. Eu fiquei mais 2 só para empoderar mais, para ela ficar mais segura e acabou. Já tive clientes que foi até a 12ª. E vou lhe explicar por quê. É bem interessante esse exemplo, gente, porque o processo de coaching ele não pode estar sendo feito sem o cliente ser verdadeiro com o cliente ou com o coach. Essa minha cliente, ela omitiu uma informação que lá na 8ª sessão foi que ela disse. E lá na 8ª sessão, a gente já caminhando, né? Ela disse, é que eu estou sofrendo ameaças. E quando ela disse isso, eu disse, para tudo, né? Para tudo, porque agora eu já vou pedir a intervenção de outra pessoa. Aí pedi que ela fosse para uma amiga minha, que é coach também, mas é advogada, para dar ela as orientações sobre esse novo fato que caiu de paraquedas, já na 8ª sessão. E eu tive que fazer mais 4. Então foram 12 esse processo. Porque se ela tivesse me dito, desde o primeiro momento, que ela também sofria ameaça, já teria colocado no circuito um outro profissional, né? Porque o coach ele também tem que ter esse cuidado, né? Isso. E está verificando a situação real da pessoa para que não caminhe de maneira errada no processo. E graças a Deus deu tudo certo com essa minha cliente. Esse exemplo que você pediu agora para eu te lembrar, sobre sinceridade, foi esse no caso? Foi. Pronto. E são informações, a gente que lida com atendimento, né, e com sessões, eu na minha área, você na sua, mas quando o cliente, eles não têm noção, mas uma informação que para eles pode ser uma besteira, ou pode ser uma coisa muito básica, faz toda a diferença no processo. Exatamente. No processo de acompanhamento, no processo de intervenção, faz toda uma diferença. E seria tão bom quando a gente começa, a gente diz logo, ó, vamos ser sinceros, né? A gente tem que dizer realmente a sinceridade, porque facilita todo o processo de ambos, porque há uma corresponsabilidade no sucesso, né? Não é só do coach, e também não é só do paciente, são todos. Como você falou, todo o processo de coach, pelo que eu estou entendendo, né? Vamos lá, trabalha o planejamento, no momento da chegada ali, o planejamento, o engajamento, porque tem que ter o envolvimento, não é isso? E o autoconhecimento. O autoconhecimento é o primordial. Pronto. Aí me fala um pouco desse autoconhecimento, porque nós estamos falando de mudança, transformação, início de ano, tal. E muita gente passa a querer culpar terceiros, cobrar de terceiros, mudar tudo ao seu redor. Não é isso? E quando a coisa não funciona, é porque A, B ou C não fez isso, porque a situação está assim, está assado. E a gente sempre começa ali pelo fundamental. Eu digo assim, que é o pulo do gato. Vamos começar pelo autoconhecimento. Como é que o coach, né, vê nessa questão do autoconhecimento? Traz um exemplo aí para a gente de um processo que começou e, através do autoconhecimento, houve uma mudança de mentalidade, de comportamento. Traz um exemplo aí para a gente saber o poder desse autoconhecimento. Vou trazer um exemplo lindo da minha vida. Um exemplo assim que foi assim um dos melhores resultados, né, da minha vida, um dos melhores. Eu peguei uma cliente que ela mal falava, ela era muito tímida, o esposo dela sufocava muito ela, diminuía muito ela,
ela era uma profissional de mão cheia, mas ela não desenvolvia porque ela se sentia sufocada. E aí nós começamos a trabalhar. O primeiro passo foi ela começar a se autoavaliar, ela se descobrir, ela olhar para dentro dela e perceber o quanto, inclusive esse caso tem no meu Instagram, lá nos depoimentos, porque nem sempre as pessoas autorizam, né? Então a gente só coloca de quem literalmente autoriza. Então essa minha cliente, Cláudia, eu posso falar aqui de público porque ela me autoriza a falar, ela era a pessoa mais apagada da galáxia. Ela tinha medo até de falar. Uma profissional excelente, mas enrustida dentro da sua impossibilidade de se autoavaliar para ver o quanto ela era merecedora. E aí, quando a gente começou a trabalhar as ferramentas certas para que ela começasse a se autoconhecer, se empoderar de tudo que ela surgiu como uma fênix. Então, hoje você entra no Instagram de Cláudia, você se encanta. Até a beleza floriu, assim, de um jeito que eu faço questão que as pessoas olhem o depoimento dela, depois vai lá para Cláudia, que ela é micropigmentadora, ela faz micropigmentação em lábios, sobrancelha, então é uma profissional maravilhosa lá em Maceió, e ela hoje aflorou, assim, de um jeito só pelo motivo dela ter se autoavaliado. Ela foi buscar dentro dela, porque o autoconhecimento faz isso. Faz você olhar para você e ver o que é que você tem de bom, que eu posso potencializar, o que é que eu tenho que não é tão bom que eu posso melhorar, porque ninguém muda ninguém. Isso é fato. Ninguém muda ninguém. Você não consegue mudar ninguém, nem ninguém consegue mudar você. Você que tem que olhar para você e dizer assim, eu sou mais que isso. Eu vou buscar os meios para que eu seja mais que isso. E nós somos a prova viva disso, Rose. Quando a gente olha lá para trás, quem éramos nós? Eu nem gosto de olhar, amiga, as nossas fotos do passado, deixa eu falar. Então, o que é que eu digo? Eu hoje estou empoderada. Você hoje é uma mulher empoderada. E é isso que todo mundo precisa entender que é. Agora, para isso é preciso você ter responsabilidade com você. Olhar para você e dizer, eu preciso mudar isso, porque o ser humano, Rose, só fechando, ele aprende por dois meios. Forte impacto emocional ou mudança de hábito. Mudança de hábito já é mais difícil. O processo de coach faz isso. Faz você cada dia mudar o hábito um pouquinho. Já o forte impacto emocional é quando você sofre uma pancada da vida tão grande que mudar é a única alternativa. Ou eu vou agora ou racha, né? Então, o ser humano ele só aprende dessas duas formas. E mudar hábito não é fácil. A ciência fala que é entre 21 e 120 dias, a depender de cada ser humano. Mas é preciso que você mude. Quando você muda, se todo mundo percebesse isso, gente, olha, quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. Quando você se sente empoderado, quando você vê o valor que você tem, você percebe que as pessoas vão te olhar de forma diferente. Que você vai se comportar de forma diferente. Você se sente com mais poder, com mais coragem, com mais ousadia para fazer o que você quer fazer, para buscar seus objetivos. Então, o primeiro passo para que um processo de coach dê certo é pelo autoconhecimento. É a primeira coisa que eu começo a trabalhar no meu cliente, é esse, ele olhar para si e ver o quanto ele é poderoso, o quanto ele tem dentro de si, o que ele precisa para desenvolver. Pronto. Ô, Beth, vamos lá. Beth, ela faz o atendimento de coach, tá? Todo esse autoconhecimento, todo esse acolhimento, essa escuta profissional, essa empatia e tal. Só que ela também, no Instagram dela, vamos lá. Eu sou Beth Castro, né? Vamos lá. Ela tem uma live do bem. Eu sou apaixonada por essa live do bem, indico muito essa live do bem, tá? Eu queria que ela falasse um pouquinho dessa live do bem, porque eu sempre digo assim, são doses homeopáticas de reflexão, tá? O pessoal, como é, Rose? São doses... Ela não usa não esse termo, mas eu uso, tá? Nas lives dela. Adorei, vou usar. Pode usar, amiga, porque é assim que eu indico, viu?
Eu disse, olha, você vai receber doses homeopáticas de reflexão. São vários assuntos, porque são aquelas gotas que vai chegando, né? Você não transforma de uma hora para outra. Sua reflexão não vai, mas você vai recebendo, você vai ouvindo, você vai refletindo em cima de cada assunto. Então, eu queria que a Beth falasse um pouco. Gente, eu vou voltar aqui para o coach, tá? Não esqueci dele, não. Mas é só para falar um pouquinho dessa live do bem, porque é um reforço nessa autoanálise, é um reforço de, poxa, como é que eu estou agindo? Por que eu estou agindo dessa forma? E ela traz muitos porquês nessa live do bem, tá? Então, Beth, fala aí como é que foi essa ideia da live do bem, a periodicidade é semanal, quinzenal, como é que acontece isso aí, os horários, para que as pessoas, né? A pessoa que está me ouvindo aqui agora, já estou indicando, tá? Tem minha indicação. Live do bem aqui, que são. Lá vai eu, né, Beth? Que criei já esse slogan aí para sua live. Tá, gente? Mas fala aí, Beth, da live do bem. Olha, Rose, por incrível que pareça, quando a pandemia chegou, eu fiquei apavorada, né? Porque eu, assim como você, nós gostamos muito de gente, de olho no olho. Quantos treinamentos nós já fizemos, amiga, da turma tá tão cabisbaixo e depois sair com aquele ânimo. Eu lembro que a gente foi fazer um treinamento, eu vou abrir um parênteses, só para falar sobre isso, sobre essa energia do presencial. Eu e Rose, nós fomos dar um treinamento no Hospital da Polícia Militar aqui de Sergipe. Lembra, Rose? Nossa. E aí todos estavam assim, super com raiva, porque praticamente foram obrigados foram a intimados. Ir no treinamento, para o teatro, para lá, para aquela sala de aula para treinar. E aí nós pedimos assim, por gentileza, vocês permitem só que a gente se apresente? Né? Aí quando a gente se apresentou, já com a dinâmica, cheia de felicidade, cheia de alegria, eles não queriam mais ir embora. Então eu e Rose, nós temos essa coisa da conexão com o humano, de perto. Aí a pandemia chega. Quando a pandemia chega, eu fiquei apavorada. Eu falei, Senhor, e agora, né? E agora? Aí eu pensei na live do bem como uma forma de eu entrar na internet e também estar levando isso que eu gosto, de fazer o bem sem olhar quem, rotarianas que somos, né? Fazer o bem sem olhar quem, de estar sempre emanando amor, emanando coisas boas para as pessoas. Só que ela veio sair do pensamento, ela só veio tomar ação já terminando a pandemia. Entende? Fez 1 ano agora, né, da live do bem, basicamente. E a live do bem, ela tem como objetivo realmente, Rose, dar para as pessoas um pouco daquilo que eu sei, do que eu vivi, como forma de contribuir. Então, eu recebo muitas mensagens das pessoas dizendo, ai, Beth, essa live hoje foi para mim. Essa live hoje eu estava assim, pensando no direcionamento, e quando você falou, o que eu faço, gente, do meu jeito. E como o Sérgio Cortella diz, faça o melhor com os recursos que você tem, enquanto não tem recursos melhores, eu vou fazendo do meu jeito, dizendo fatos da minha vida, como eu superei tal situação. Eu trago exemplos da minha família, de superação, para que sirva de base para outras pessoas criarem coragem. Então, a Live do Bem, ela é semanal, geralmente às terças-feiras, às 19h27, que é justamente para as pessoas lembrarem, né? 19h27. E ela teve, agora no mês de dezembro, teve umas rupturazinhas de semanas, porque eu estava mudando de ciclos, tomando algumas decisões, e me acarretou muito trabalho essas mudanças, mas agora ela vai voltar toda semana às 19h27, com um tema diferente. Um bate-papo informal sobre alguma coisa que venha trazer algo de positivo na vida das pessoas. Então, a Live do Bem, ela serve como um alento, uma gota realmente de positividade, né, Rose? Uma gotinha de motivação para as pessoas. Eu acho que é a retribuição ao universo pelas bênçãos que a gente recebe. Eu sou uma pessoa assim, que digo, meu Deus, como eu sou agraciada por Deus, como eu sou abençoada por Deus. Então, por que não retribuir ao universo isso que a gente recebe? Né? Pronto, agora sim, porque eu não posso deixar de falar da sua live do bem, tá? É uma honra para mim. Minha área de relacionamento e sexualidade, mas não pode deixar de ter essas reflexões na sua vida, não pode deixar de ter, como você mesmo fala, deixar quem sou eu, o que eu quero ser, né? Tudo bem, mas principalmente, qual é o caminho que eu estou traçando para sair do ponto A ao ponto B?
não é isso? É porque não é só você querer chegar lá, é o como chegar lá, né? Então, esse como é que vai fazer toda a diferença, certo? Como chegar lá. Né? E voltando aqui agora, de novo, gente, para o nosso coach. Beth, eu queria saber qual a sua opinião, porque essa questão do coach é modismo, né? Ah, é só modismo, modismo. E passou-se uma fase, realmente, né, que até mencionar, como você já falou, mencionar coach ficava uma coisa meio delicada, né? Por tamanho foi o modismo, porque hoje, vamos lá, nós temos coach para tudo. Coach do coach life, coach de grupo, coach de relacionamento, coach sexual, coach, ai meu pai, acho que até coach de sorriso, coach financeiro, coach, tem coach de sedução, né? E olha lá que eu faço várias técnicas de sedução, mas eu digo, gente, daqui a pouco vai aparecer um coach do olhar, porque o olhar é uma peça fundamental na arte da sedução. É verdade. Né? Eu sei que daqui a pouco está desmembrando tanto coach, é tanto coach, eu digo, pronto. Qual é a sua visão, Beth, desse modismo? Você, sua percepção no sentido, tem realmente esse modismo ou não? Ou é só coisas da cabeça do pessoal? Olha, ou você acha que teve esse boom de modismo? Eu acho que assim, sabe, é muito relativo. É como eu falei já anteriormente, eu acho que houve um período, eu acho que agora acalmou mais, inclusive o coach está ganhando um crescimento bastante positivo agora. Pós-pandemia, os coaches tiveram muita procura por conta dos estados que as pessoas ficavam, né? As pessoas estacionaram, as pessoas deixaram de olhar para o futuro, muita gente parou no tempo, e aí o que acontece? O coach, ele serve como esse profissional de direcionamento. Melhorou bastante, mas lá, há uns 2 anos atrás, tinha realmente uma coisa assim, muito negativa em relação ao coach. Mas eu costumo dizer, sabe, Rose, que toda profissão tem. Claro. Só precisa que você pegue a sua profissão e faça com alma e respeito. Respeitando os valores das pessoas, tendo seus próprios valores, responsabilidade no que você faz, né? Sim. Seus processos terem começo, meio e fim. Você olhar para o outro com um olhar de empatia, de respeito e cobrar do outro a autorresponsabilidade. Quando você é um profissional e você leva a sério o que você faz com amor, você se destaca, você fica diferenciado dos demais. Né? Tem um brilho diferente, né? Seja qualquer profissão, você precisa ser o que você se propõe a fazer, ser com verdade, ser com respeito, independente da profissão. Então, o coach não é diferente. Né? Aqueles coaches que usam o processo visando só dinheiro, às vezes o cliente nem é um cliente para ele, eu já vi casos assim, o cliente é um cliente para a terapia e o coach toda semana enganando a pessoa com ferramenta A, ferramenta B, a pessoa saindo pior, a ponto da pessoa desistir por conta própria. Entende? Então, os profissionais que eu lhe disse são odiosos. Cada um deve ter responsabilidade, porque você está lidando com um ser humano com uma fragilidade. Isso. É mesmo que um médico que não cura, né, por irresponsabilidade. Então, o coach também, ele tem que ter esse cuidado com a pessoa que chega na sua frente. Porque você está lidando com o futuro dessa pessoa. E outra coisa importante, viu? Nas formações de coach a gente aprende que nós não temos que ter nenhum tipo de julgamento. Quando a gente faz as formações, é o que mais batem na tecla. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para respeitar a dor daquele que chega, pegar o processo aqui e fazer com que ele chegue da melhor forma possível, no menor tempo de espaço, de tempo, aonde ele quer, com respeito, com verdade. Então, eu acho que é isso, Rose. Não é que ficou banalizado, não. A banalidade está em você não ser um profissional com responsabilidade. Sim, e quando você tem, a pessoa vem para o seu lado e acredita em você. Você tem que passar a verdade para as pessoas. Isso. Eu sempre digo, quando as pessoas perguntam, Rose, mas como sei? Como fazer? Primeiro,
você tem que ser de verdade. As pessoas estão esquecendo de serem de verdade, ser humano de verdade. É muita imagem, é muita pincelada, é muito marketing, é muita imagem, é muita preocupação com imagem, com imagem, com imagem. E nesse processo, se não tiver cuidado, eu sempre digo assim, você cuidado para não desconectar o seu fio terra. Por quê? Você não pode perder essa conexão com você mesmo. Então, Exatamente. seja de verdade. Quem é você de verdade? Porque é isso que você vai passar. Ah, Rose, mas eu passo essa imagem, mas ela não é duradoura. Porque em algum momento você vai falhar. E quando As você lida com máscaras outro caem. ser humano, e nós somos aquele do olhar, né? Você não tem como mentir, você não mente no olhar. Você não mente na sua conduta. Né? Você, quando está ali de verdade, você é aquele profissional que está ali porque é apaixonado pela profissão. E se você é apaixonado pela profissão, você se aprofunda nela. Você não é só de pincelada. Eu fiz porque era bonito. Nossa, eu acho tão chique ser coach. Eu acho tão chique ser doutora Rose. Eu acho tão chique ser doutora Beth. Para com isso. Não é chique. Gente, chique hoje é você ser de verdade. É o que está faltando. Quando você descobre, então você é realmente o diferencial. As pessoas perguntam: como é que você consegue isso? Sendo de verdade. Que é uma coisa tão simples que se arrumou tanto, se enfeitou tanto, que as pessoas começaram a se perder. Então, isso acontece com nossos clientes, isso acontece com nós profissionais, tá? Por isso que existe os e os. Por quê? Porque tem que ter esse cuidado no nosso dia a dia, né? E quando a gente fala desse autoconhecimento, sempre digo, gente, é uma autoavaliação, é uma autoanálise diária com você mesmo. Porque não é só com o seu cliente, não, é você enquanto ser humano. Porque é um ser humano cuidando do outro, é uma dor que chega para você. Né? E se essa dor não for bem tratada, se essa dor não for muitas vezes bem encaminhada, você conseguiu a desgraça de multiplicador. Porque você não só abriu a ferida, como você não fechou, e você conseguiu fazer aquele ser humano que chegou até você com X sair com Y e Z. Ou seja, você piorou um quadro clínico, você piorou aquele ser humano que chegou para você, ele pedindo socorro. Porque, gente, existem vários pedidos de socorro que chegam para a gente, né? Vários pedidos. Então, quando chega um cliente para você, profissional, seja na minha área, seja na área de Beth, seja em qualquer outra área profissional, é um ser pedindo socorro. É uma dor que está chegando para você ali, né? E, Beth, a gente já falou muito sobre o individual, né? Que não tinha como a gente começar a falar de coaching sem falar do individual. Mas Beth, ela também é coach de grupo. E a Beth também tem uma experiência fantástica do lado empresarial, né? É aquele coach, aquele profissional que é solicitado para acompanhar equipes, treinar equipes, certo? Eu queria que a Beth agora falasse dessa nova atuação não, que não é nova, tá? Dentre as atuações dela, saindo do individual para o coletivo, certo? Beth, como é que é isso? Como é que é trabalhar acompanhando equipes, treinando equipes? Como é que chega essa solicitação para você, tá? E como é o coach dentro de uma organização? Bom, o coach de uma organização é diferente, porque o individual, você está ali um a um, né, vivenciando a história de uma pessoa. No coletivo, você já não tem esse tempo de estar buscando a história de cada um. Então, você tem que preparar para que você faça de maneira coletiva e atinja o objetivo que a empresa quer. Então, geralmente, no coletivo, na empresa, a gente aplica uma pesquisa de clima. Quando a empresa nos solicita nosso trabalho, geralmente secretarias, empresas privadas, eu vou primeiro para o campo, lá para dentro da empresa, fazer uma pesquisa individualizada com cada colaborador, de gerente A, de gerente do maior ao menor, para que eu possa saber qual o cenário. E dentro desse cenário eu vou construir
o treinamento necessário, né, os encontros para que a gente possa alcançar os objetivos dentro daquela realidade que foi pescada na pesquisa. Então, geralmente, a gente acerta, sempre a gente acerta, porque a gente pega deles mesmos, né, as dores todas de todo mundo, e a gente vai tratar desse momento, dessa situação, de maneira coletiva, com as ferramentas certas. Então, o último encontro que eu fiz numa secretaria do interior do estado, nós fizemos 5 encontros semanais. Foi de alta performance. Então, nós fomos buscar as dores e preparamos 5 encontros com ferramentas de coach, material técnico, tudo que foi preciso para que a gente mudasse aquela realidade. Então, como eu também trabalho, Rose, na área de atendimento, liderança, trabalho em equipe, postura profissional, postura pessoal, nas empresas eu faço essa conexão, coach e os materiais necessários, né? As ferramentas, os conteúdos para atender aquela necessidade da empresa. Às vezes, trabalho em equipe, postura profissional, que os profissionais estão se comportando de maneira diferente, relacionamento interpessoal, a liderança não está muito bem com os seus colaboradores, então a gente vai buscar o conteúdo necessário para, nesses encontros, a gente fazer de maneira bastante, a metodologia bastante diversificada, a gente consegue alcançar o objetivo. E é muito bom trabalhar em grupos também. Em grupos individuais e grupos empresariais. Eu gosto muito dos grupos. Porque, na verdade, o coach, ele trabalha muito com resultado, né? E empresa, a gente sabe muito bem que a linguagem é resultado. Não existe outra linguagem que possa ser entendida a não ser resultado. Então, com certeza. Quando você é convidada a fazer parte dessa empresa, olha lá. Mais uma vez a Beth pensando fora da caixinha, tá? Olha lá que não existe engessamento. Ela conseguiu unir, vamos lá, eu tenho certeza, ela usa todas as ferramentas técnicas de coach aqui. Olha lá, conectadas a toda uma experiência de vida, né? Olha lá, da área de atendimento, da área empresarial também. Ou seja, gente, não existe um processo engessado, não existe um processo isolado, não existe. Porque no meio de todo esse processo existe o ser humano. O ser humano não é isolado, o ser humano não é engessado, o ser humano é esse conjunto. Eu sempre digo que há um ser diferente, né, na hora que a gente atua dessa forma, que a gente consegue buscar todas as ramificações. Durante todo o seu conhecimento, Beth, olha lá, você não deixou passar nada. Você carrega tudo na sua sacolinha. Olha lá a diferença, gente, de uma profissional para uma profissional, tá? Ela consegue fazer todas essas conexões. E tem pessoas que a gente conhece também, que diz o seguinte, não valeu de nada aquilo, vivi naquilo ali 5 anos e não vai valer mais de nada na minha vida. A Beth, ela já diz, eu vivi aquilo, o que é que eu vou levar de bom? O que é que eu vou levar de útil que eu posso usar mais adiante, né? É o perfil que ela está mencionando. Tem pessoas que com 5 meses, 3 sessões estão liberadas. E tem pessoas que vai 12, 15 não estão liberadas. É verdade. Por que isso? Falta realmente. Eu estou trazendo assim essa reflexão para mostrar essa experiência de Beth. E que a gente lida com isso, né, Beth? Muitas pessoas têm a bagagem, né, e não percebe que tem a bagagem, gente. Ela tem a bagagem, mas ela não percebe que tem. Ela nem lembra que tem a bagagem. Olha a gravidade. Ela nem lembra que tem. Imagine usar. Você não usa aquilo que não lembra. E você também não usa na sua bagagem atual como agregar algo, aquilo também que você desprezou e você não acha que é útil. E mais uma vez, é você como, olha lá, não é coadjuvante não, você como protagonista de mudanças, de transformação. Né? E cabe a Beth, pelo que a gente está ouvindo dela aqui, a forma como ela trabalha isso. Então, ela resgata
ela arranca, ela faz você acordar para perceber esses detalhes que muitas vezes você não percebe, né? Então, é aquela, na minha linguagem, né? Na minha mesmo que eu faço com minhas clientes, eu dou uma sacolejada logo, eu dou uma sacolejada, acorda para a sua realidade, criatura, né? Que eu já trabalho logo o relacionamento, é dor, é tudo, acorda para a sua realidade. A Beth já tem todo um processo de trazer à tona toda essa reflexão e muitas coisas esquecidas, que são habilidades que você tem e que você não percebe. E que você muitas vezes diz até que não existe. E a Beth faz lá e resgata isso. Eu tô falando da Beth, tá? Mas eu tô falando da coach Beth, tá? Vamos levar a profissional aqui. Mas a Beth por si só já faz isso, tá, gente? Naturalmente. Mas ela, deixa eu chamar a coach Beth. Tá? Então ela faz esse resgate, o que eu acho fantástico, né? Porque é muito bom quando a gente vê esses resultados em nossos atendimentos e nossos clientes, não é isso, Beth? É certo? verdade, é muito bom. Então vamos lá. Já teve, Beth, dentro dessa sua experiência, porque nem tudo são flores, não, tá, gente? Tem uns espinhos nessa caminhada. Ninguém fala de mudança sem falar de espinho, não. Ninguém fala de transformação sem falar das quedas, não. Tem até uma citação de Henry Ford, eu gosto muito de Henry Ford, porque falando em empresa, falando de administração, falando de pessoas dentro da empresa, né, eu gosto muito do Henry Ford nisso. Existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Isso é fato. Né? Olha lá, existem muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. O medo, a insegurança, isso faz com que você puxe o seu freio de mão. Exatamente. E quando o coach ela atende essa pessoa, ela diz assim, Beth, na sua vivência de empresa, uma das colocações que eu tenho certeza que as empresas fazem, eu preciso que minha equipe esteja com mais brilho, eu preciso que minha equipe, resumindo, linguagem de empresa, produza. Eu preciso que minha equipe produza. Eu preciso ganhar mais, né? Eu preciso. Quando você lida com essas equipes, Beth, você também lida... Me passa aqui uma experiência, essa que você vai lembrar agora, uma experiência de que foi muito difícil você superar uma situação. Eu falei dos medos, falei de fracasso, falei da acomodação, falei de procrastinação. Dentro da sua experiência, que é vasta, né? Principalmente de treinamento e tal, dessa coisa de cobrança de resultado, de produção. Teve algum momento que você realmente achou muito difícil ter um resultado? Com certeza, minha amiga, vários momentos. E partiu do pessoal que você estava trabalhando ou partiu também dos dirigentes? Porque todas são pessoas, né, dentro do processo. Eu tenho algumas situações, amiga, porque nosso trabalho não é só flores, né? Nós temos os desafios que nós temos que encarar. Então, eu já fiz um trabalho em uma determinada empresa que, quando eu fiz a pesquisa de clima, a empresa me contratou dizendo que precisava justamente das palavrinhas que você falou. Motivação, melhorar as vendas, eu preciso da equipe coesa, enfim, ela queria que tudo acontecesse, era uma gestora. Só que quando eu fiz a pesquisa de clima, pasme, eu descobri que o problema estava na gestão. Não estava na empresa em si, enquanto colaboradores, estava na gestão. E ela não sabia lidar com essa atividade de liderança, certo? E tratava as pessoas de uma maneira muito rude, muito ríspida, e eles não tinham motivação, ok? Não ganhavam um salário condizente, enfim, tudo na empresa estava assim, basicamente mal estruturado. E aí eu tive que pegar essa pessoa, levar lá no escritório e dizer, olha, eu vou lhe passar o resultado da pesquisa, porque nós precisamos alinhar aqui primeiro com você. Perfeito. Olha esse cenário, porque a pesquisa era totalmente anônima. E quando eu mostrei o cenário, a pessoa disse, meu Deus, que bom que ela teve essa consciência. Eu não tinha consciência de que eu era desse jeito. Que bom que ela começou a melhorar. Ela não chegou aos 100%, mas ela melhorou 50% e ela viu o resultado. 50% melhor.
Então, nem sempre a gente logra o êxito de 100%, porque independe também do profissional. Porque o conjunto da obra é todo mundo estar com o mesmo propósito. Se eu faço um trabalho numa empresa e os dirigentes não estão comprometidos tanto quanto eu, não vai fluir. Os colaboradores sozinhos, eles não têm autonomia para mudar sozinhos, né? Eles vão mudar o comportamento deles, mas eles vão se deparar com a situação dos superiores que não estão em harmonia, não estão correspondendo, não estão também fazendo a sua parte. Então, essa experiência foi uma das que eu tive que me marcou profundamente, porque o problema estava na gestão. Eu não consegui, literalmente, fazer com que ficasse 100%, mas melhorou bastante. Melhorou bastante. Entendi. Mas não consegui, não. Existe também esse fator, viu, minha amiga? Nem Eu sei, sempre... é porque eu tenho que trazer aqui, né, para esse nosso momento, né, esse nosso espaço aqui, para que as pessoas também entendam, porque parece que quando as pessoas começam a falar das suas profissões, parece que tudo é maravilhoso, tudo é lindo e tudo é tranquilo. E não é. Quando a gente fala de ser humano, gente, lidar com o ser humano é uma arte, tá? Eu lido com o ser humano. Beth, nós somos apaixonadas pelo ser humano. Mas vamos, né? Venhamos, vamos aqui, vamos acordar para a nossa realidade. Às vezes também é muito complicado. É muito complicado. Né? Eu, na minha área, que sou especialista em relacionamento e de sexualidade, nossa, eu tenho que lidar com N situações de ser humano. Do lado bom ao lado explosivo, ao lado estressado, ao lado triste, ao lado tal. E olha lá, sou convidada também para falar com funcionários. Rose, isso aí tem impacto? Claro que tem. Você continua sendo o mesmo ser humano que está com problemas no seu relacionamento, levando a você a uma depressão, que é esse mesmo ser humano que está na empresa sendo exigido para produzir. Exatamente. Não muda o ser humano, ele é o mesmo. Não desconecta um do outro. Não. E já foi aquela época, Beth, de dizer, deixa atrás da porta. Não emocional, deixa atrás da porta. Não. Hoje nós fazemos o que com o ser humano? A gente trabalha administração, gestão de emoções. É diferente de colocar embaixo do tapete e deixar atrás da porta, porque ninguém... O ser humano, ele não se parte em duas fases, não. Né? E eu que lido com um número maior de mulheres, e você também, Beth, tem um número gigantesco de mulheres, né? Aí. E por quê? Né, o pessoal chama, mas por que só mulher se preocupa com ela? Porque mulher isso, mulher aquilo? Não, minha gente, é porque as mulheres, um pouquinho antes, alguns anos atrás, elas eram cobradas, mas hoje elas sentem na pele todo o reflexo de tanta cobrança. Porque ela tem que ser perfeita em tudo. E ela não é perfeita. Eu só passei a ser mais leve. Beth também passou a ser mais leve, tenho certeza disso, quando ela se percebeu que é imperfeita. Exatamente. Eu sou imperfeita. Agora, na minha imperfeição, eu busco ser feliz, eu busco ter equilíbrio, eu busco ter o melhor dos meus relacionamentos, eu busco o melhor de prazer na minha vida sexual, tudo dentro de um equilíbrio. Por quê? Porque hoje já atingimos um amadurecimento e uma evolução muito grande. Mas não quer dizer que sejamos perfeitas, porque não existe. Não existe, amiga, perfeição. Não existe a perfeição. E é aquela velha questão que você falou lá no início, que eu falei também. Autoconhecer-se. Isso. É o primeiro passo, é o princípio básico para você controlar suas emoções. Você precisa saber até que ponto você pode ir, de que forma você pode agir em determinado momento, para que você tenha esse equilíbrio. Porque com o autoconhecimento, gente, eu sempre digo, o autoconhecimento, vê, Beth, se você concorda comigo. Com o autoconhecimento, você aumenta a sua autoestima, você passa a ter amor próprio,
Sem autoconhecimento, não discuta autoestima e amor próprio sem autoconhecimento, pelo amor de Deus, gente. Você vai estar dando pinceladas. Eu sempre digo, gente, seja de verdade. Seja de verdade. Então, eu não vou... faça isso que vai aumentar a sua autoestima. Eu sempre digo, vamos partir do autoconhecimento para termos nossa autoestima elevada, para ter nosso amor próprio ali presente o tempo todo, tá? Para partir daqui, eu fazer um outro, que eu tenho meus pilares, né, de atuação, de atendimento, porque a partir daqui eu vou partir para o aprendizado. Eu aprendo sempre. Porque a gente é daquela linha, Beth, né? E assim, eu digo isso porque eu já ouvi muito Beth, eu ouço muitas lives do Bem, tá? Nós somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes, né? E o pessoal... Olha, Beth, a coisa é tão grave. Quando eu falo que nós somos eternos aprendizes, a gente fala, quando eu digo assim, eu vou convidar uma coach. Mas coach vai falar o quê? Tudo que ela falar eu já sei. Eu fico arrepiada quando eu vejo isso. É só pegar uma ferramenta lá, olha lá, é só pegar uma ferramenta no YouTube ou no Google, eu pego uma ferramenta lá e preencho. Meu Deus. Aí você já fica arrepiada. Por isso, gente, que eu tinha que trazer uma coach aqui para conversar. Porque é muito achismo da onde, no meu universo, aqui que eu lido muito com pessoas e suas dores, cada um vai buscando resolver as suas dores como pode. E aí eu disse, gente, eu vou levar uma coach lá para o meu canal, porque eu preciso desmistificar muita coisa. E quando alguém diz, vai pegar uma ferramenta, vai preencher e está tudo resolvido, como está resolvido? E a análise disso? E o encaminhamento disso? E o processo. E todo o processo de início, meio e fim, não é só o preenchimento, né? Então, eu, quando tenho que lidar com essa, eu digo assim, porque também na minha área, gente, quando eu chego numa repartição, quando eu chego em algum local, o pessoal diz assim, olha, a doutora Rosa está aqui, é sexóloga, deixa eu conversar com ela. Aí todo mundo parece que se cria ali um circuito ali ao seu redor e você praticamente faz um mini grupo quando você chega, né? É a sede que tem da informação, porque nós não fomos criadas com educação sexual. Verdade. E, gente, sexualidade não é só sexo. Eu vou morrer dizendo isso, para que as pessoas abram sua mente e se perceba enquanto aquele ser, homem ou mulher, como é que eu me vejo perante a sociedade, como é que eu me vejo nos meus relacionamentos a dois, relacionamentos sociais, que vai impactar lá no meu trabalho também, tá? Então, aí pronto, eu me sento ali, já fez a rodinha, então eu já sei que ali vai ser um bate-papo. Vamos lá. Rose vai cobrar, assim, como é que vai cobrar a criatura? Você vai estar aqui batendo papo. E olha lá, passa alguém no corredor. Gente, é a Rose que está aqui. Vem aqui escutar. Olha lá o que eu tenho que ouvir. Não, de sexualidade eu já entendo tudo. Meu Deus. Não preciso não, eu já sou pós-graduada nisso. Eu já sou PhD. Gente, deixa eu dizer uma coisa. A coisa que eu mais faço, e quem me conhece, Beth me conhece, é estudar. Eu vivo estudando. Termino uma pós, começo outra. Estou agora fazendo uma outra com certificação internacional e vivo estudando. E por mais que eu estude, por mais que eu saiba, porque eu tenho muita curiosidade, eu gosto de ter segurança, eu gosto de ter um embasamento técnico-científico. Por mais que eu faça isso, eu ainda digo a vocês, pode ter coisa assim, e tem, que eu não sei. Exatamente. Eu não sei. E eu tenho humildade, porque eu sou de verdade, tá? Verdade. E eu não sei como é que um ser passa por mim, é de outra área totalmente diferente da minha, e diz que já sabe tudo. O que é que sabe tudo? Atividade sexual? Não sabe. Não sabe se eu garanto e assino embaixo. Por quê? O que é atividade? Eu sei tudo sobre sexo. Como? Se cada parceria que você se conecta é uma nova história, é uma nova forma de sentir prazer, porque cada um tem as suas vontades, cada um tem as suas formas muito peculiares de se conectar com o histórico, né? O seu histórico de vida que influencia em Qual é a sua história de vida? Eu não posso... Aí pronto, ingessa apenas uma informação e fica aquilo ali como verdade. Então, se acontece na minha área, eu até entendo por falta de uma educação sexual, até entendo por muitas carências, eu tenho que lidar com pessoas
com um nível, um patamar aqui altíssimo intelectual, de empresa, de tudo. Formada, transformada e reformada, como diz mãe, né? É verdade. E tem uma carência enorme de informação. Tem uma carência enorme, um prejuízo enorme nos seus relacionamentos. Por quê? Porque falta, né? Então, não teve uma educação sexual, não tem as orientações, informações quanto a seus relacionamentos. Então, se acontece na minha área, que eu até entendo por isso tudo, quando eu ouço falar de uma outra área, de uma outra colega, de uma outra amiga, que eu sei que tem uma atuação formidável, então, Beth, foi um dos motivos também que eu disse, não, gente, eu vou levar o coach lá para o canal. Deixa eu falar para o povo que não é só pegar uma ferramenta, não. É a mesma coisa de pegar um remédio e estar se automedicando. Não pode. É verdade. Não precisaria mais de médico, o médico só vai fazer cirurgia? O que é isso? A automedicação não pode, não deve existir, mas existe. Então, assim, eu digo, para com isso. Para com isso. Vamos esclarecer, que esse canal é para esclarecimento, tá? Então, gente, a Beth, ela falou muito bem aqui sobre essa capacidade, né, que o coach tem, que a atuação do coach tem de transformar vidas. Eu sempre digo que transforma vidas da comunicação, porque nós somos seres que precisamos nos comunicar, tá? E muitas vezes a gente percebe naquele autoconhecimento que eu não sei me comunicar, eu não sei falar, eu não sei me expressar. E olha lá, muita gente não sabe se comunicar. Então, gente, o coach, ela trabalha muito isso. Eu falo muito de comunicação porque a minha área, ela pega muito forte, muito pesado na comunicação. Porque nós não aprendemos a nos comunicar, nós não aprendemos a nos expressar, tá? Enquanto seres sexuais, principalmente. Enquanto seres humanos, a gente precisa se aprofundar muito também, olha lá. Ou seja, ela sai ali da questão da comunicação como um todo. Então, ela faz esses links. Então, a Beth deixou isso muito claro. E nós saímos do individual para o grupo, né? Então, Beth, eu vou passar agora a palavra para você, tá? Para a gente finalizar, mas você pode acrescentar mais coisas, porque eu posso também ter esquecido de perguntar alguma coisa, né? Você foi falando, eu fui assim, navegando, assim, eu fui embalada aí nas suas palavras e fui embora. Mas você pode falar mais alguma coisa de coach que você queira falar, dos seus trabalhos também, tá? Da forma que você trabalha, da forma que você faz, sua agenda está aberta. Fala aí de sua agenda, eu sei que você está viajando muito, você tem muito atendimento em Maceió, né? Mas fala aí desse agendamento seu, se está aberta essa agenda, como é que tá? Como é que tá a Beth agora, a profissional? É verdade. Olha, a gente sempre está em atividade, né? Graças a Deus, a gente recebe convites de secretarias, de empresas, isso é muito bom. Está contribuindo para mim, sempre estar vivenciando aquilo que eu amo fazer. Você sabe disso, né? Então, o que eu quero dizer é que eu estou à disposição para tirar dúvidas lá no meu Instagram, pelo direct. Quem quiser uma consulta só para entender melhor como é, essa primeira consulta pode até ser, vou fazer assim, Rosa, eu vou abrir aqui no seu canal, né? Vou dizer que as 5 primeiras pessoas que falam comigo no direct vai ter um encontro comigo para que eu possa estar, né, ouvindo e de repente ela entender melhor como pode ser esse recomeço, esse começar com a ajuda de um profissional. Então, eu estou à disposição, nós trabalhamos com alma, com amor, com respeito, e eu acho que é essa a base para qualquer profissional seguir adiante. E a primeira coisa que o ser humano deve entender na hora de melhorar é reconhecer as suas vulnerabilidades. Eu preciso de ajuda, eu preciso ser ajudado. E buscar essa ajuda com quem realmente pode, com quem realmente tem capacidade para te ajudar. Então, vamos lá. Eu tenho dificuldades que eu poderia resolver no processo de coach. Por que não o profissional do coach está fazendo isso para você? Porque pegar uma ferramenta na internet, como o Rose disse, não vai levar você ao seu objetivo, porque você não vai saber conduzir. E nós, seres humanos sozinhos, muita gente, não conseguimos, nós fraquejamos. E com um profissional ali, lhe orientando, lhe motivando, lhe conduzindo, fica mais fácil.
Eu tenho problemas de relacionamento, por que não buscar um profissional? Quantas vezes eu recorro a Rose para as minhas dúvidas mesmo, que nós não somos donos da verdade. Então, ter humildade para você saber que precisa buscar o conhecimento, que você não sabe tudo, que você precisa de ajuda para ser conduzido, vai fazer toda a diferença nesse ano que se inicia. Então, busque se autoconhecer, busque os meios para você chegar onde você quer, com mais facilidade, com mais precisão. Procure um profissional, procure pesquisar, procure buscar, procure conhecimento, porque isso é alma, isso é vida, isso é luz, isso é paz. E gratidão, né, minha amiga, pelo seu convite. Você mora no meu coração, você sabe disso, você já é irmã. E nós estamos sempre juntas, temos o Delas para Elas. Vai ser em março, gente. Aproveitar aqui, ó. 1º de abril. 1º de abril, desculpa, amiga, nós mudamos a data. 1º de abril, como foi que você falou a frasezinha? Parece mentira, mas é de verdade. Parece mentira, mas é verdade. O Delas para Elas é um treinamento maravilhoso, é um dia inteiro de empoderamento e sexualidade feminina comigo e Rose. Então, é imperdível. Você entra de um jeito e sai salteante, parecendo purpurina em carnaval. Então, venha para o Delas para Elas. Nós temos grandes surpresas nesse novo, né? Nesse que está chegando aí, muitas modificações nós fizemos desde as outras edições. Então, venha, vocês vão amar e nós vamos ficar muito felizes com vocês, junto com a gente. Então, Rose, um abraço, Deus te abençoe infinitamente. Estou muito feliz por ter participado desse seu primeiro encontro. Somos realmente parceiras. Felicidades para todos vocês, um beijo no coração. E estamos à disposição, né, Rose? Enquanto profissionais com alma, profissionais com verdade. Deus abençoe vocês. Beth, minha amiga, olha lá, a Beth já até adiantou, né, o que eu vou estar divulgando aqui muito. 1º de abril, o pessoal geralmente diz, 1º de abril é dia da mentira. Eu disse, gente, parece mentira, mas é de verdade, tá? Tudo que a gente vai passar lá nesse dia é um dia inteiro, só com mulheres, tá? É delas para elas, tá? Todo empoderamento feminino, toda a parte de sexualidade feminina, aquela mulher que quer se empoderar, né? Aquela mulher que quer ser desejada, quer ser fascinante. Então, várias dicas, várias informações, várias técnicas, tudo nesse dia, tá? Nossa, é maravilhoso. Gente, quem olha... Quem já fez sabe, quanto mudou a vida. É verdade, né? E eu vou estar também com pequenos encontros agora nos sábados, né? O meu primeiro encontro vai ser agora dia 28, é o Talk Sex presencial, né? Esse canal aqui, ele é online, claro, mas eu vou fazer o Talk Sex presencial, com um grupo pequeno de mulheres, 20 mulheres apenas, tá? Mas vamos estar fazendo isso, por quê? Porque eu estou recebendo muita solicitação. Rose, eu preciso, Rose, eu preciso, então vamos lá. Em grupo, um grupo pequeno que dá realmente ali para eu acompanhar, tá certo? Gente, muito, mas muito obrigada, tá? Mas olha lá, eu esqueci de falar no início, porque eu sou terrível para lembrar disso. Coloca aqui o seu like. Não esquece de colocar um like. Eu tenho que lembrar disso lá no início, mas eu esqueço. Coloca aqui no canal. Like. Se inscreve no canal, isso mesmo. Para poder muito mais pessoas tomarem conhecimento. Isso, eu preciso de pessoas nesse canal, para que o YouTube entenda que é importante. As informações aqui, elas precisam serem disseminadas, propagadas, tá? Então, se inscreve no canal, convida pessoas a conhecer o canal, tá, gente? E coloca aqui o seu like. Mas olha, muito, muito obrigada. Eu espero sim que esse ano todos aqueles nossos planejamentos, né? Todos os nossos sonhos, todas aquelas situações que a gente diz, pronto, esse ano vai ser diferente. Pronto, e que seja diferente, tá? E que seja diferente. Vai com a coragem, tá? Eu sempre digo, gente, vai com a coragem, vai com a ousadia e aquele toque de loucura que não pode faltar, tá? Quem me conhece sabe que tem que ter esse toquezinho de loucura para poder, empurra que vai, tá bom, gente? Com certeza. Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo episódio, tá bom? Muitas coisas boas virão por aí. Beijo no coração, minha amiga. Muitíssimo obrigada, tá? Beth Castro, eu sou Beth Castro, gente, vão lá, tá? Visita aí o Instagram. O meu você já conhece, Rose Carvalho Especialista, tá bom? Aguardamos vocês
Beijo, 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 Te beijo. amo, amiga. Te amo. Tchau.